Hello, students. Hello, guys. Hello, everybody. Good morning. Bom dia. Bom, pessoal, então, na semana passada, a gente teve uma live que a gente teve uma conversa sobre tempo. E hoje eu quero puxar um assunto que está bastante ligado a isso também, que é produtividade. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou, além de ser diretor da Make Happen, eu também cuido das questões legais, eu cuido da parte financeira, comercial, da parte de marketing, redes sociais, eu crio conteúdo para o blog, para o site, para o YouTube, sou eu que gravo, eu que edito. Então são muitas atividades para fazer. E quem me conhece sempre me pergunta como que eu dou conta de fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Porque a cada dia que passa, a gente tem mais sensação de que os dias estão ficando mais curtos, né? De que eles estão passando assim mais rápido e a gente não consegue dar conta de tanta atividade em tão pouco tempo. É, então, eu tenho algumas dicas de produtividade, como fazer o seu tempo render mais, que são coisas que eu faço, funcionam para mim. Então eu vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês e espero que isso ajude. É, Então, um ponto que eu quero discutir com vocês sobre produtividade é a organização. Então, pessoal, eu tenho uma agenda com horário, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Ela vai das 7 da manhã até as 8 da noite. É, E às vezes ainda eu adiciono, tem um espacinho aqui, às vezes eu ainda adiciono algumas atividades extras depois das 9, que é quando terminaria o último horário, né? Para eu me organizar. Então eu vou anotando às 7 da manhã, às 7h30, 8, 8h30, as atividades que eu tenho para fazer naquele dia, por ordem de prioridade. Porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer durante um dia, tanta atividade, que a cabeça fica confusa. E é, às vezes, essa confusão que dá a impressão de que a gente não vai dar conta de fazer tudo. Mas se tivesse organizado todas as atividades, talvez daria tempo de fazer tudo. E muitas vezes acaba não dando porque a gente não se organiza, não prioriza, não é? Então eu tenho essa agenda com horário e vou colocando por ordem de prioridade as atividades que eu tenho para fazer durante o dia. E assim, pessoal, não é porque eu tento seguir esses horários que eu marco das atividades, né? Mas não é porque eu terminei antes, vamos supor que eu tenho uma atividade às 7 horas da manhã marcada e outra atividade marcada para 7h30. Se das 7 da manhã eu terminar em 5 minutos, não quer dizer que eu vou ficar ali 25 minutos esperando para começar a próxima atividade, né? Se eu não estiver dependendo de ninguém, se eu não tiver marcado esse horário com ninguém, eu já posso adiantar. E a mesma coisa na questão de atrasar. Às vezes atrasa também, né? Então, às vezes a primeira atividade está marcada para 7 e a próxima para 7h30. Se a das 7 eu demorar 35 minutos, também não preciso me desesperar, né?
Eu começo a das 7h30 um pouquinho atrasado e tudo bem. Então, eu tento seguir o horário dessas atividades para me organizar, mas caso não dê certo, pelo menos eu tenho em ordem de prioridade as atividades para eu ir fazendo uma após a outra e vou ignorando os horários daqueles que eu posso, né? Às vezes a gente tem horário marcado com pessoas, aí é outra história. Mas essas atividades individuais, tudo bem, se tá marcado para 7h30 e eu comecei às 8, não é? Então eu vou tentando seguir elas por prioridade, ok? A segunda questão muito importante para ter uma produtividade alta durante o dia é concentração nas atividades que você está fazendo. Então, pessoal, é muito importante colocar de lado tudo que pode te distrair e te atrapalhar. E isso entra muitos detalhes. É, inclusive, por exemplo, o espaço que você está. Então, você tenta buscar, na medida do possível, um espaço que seja calmo, silencioso, com uma boa iluminação, para você conseguir sentar ali com a sua tarefa e se concentrar 100% nela, sem telefone, sem pessoas. É, Telefone, inclusive, é um outro aspecto, né? O celular, pessoal, tem que ficar de lado. E eu sei, mais do que ninguém, que hoje em dia o celular é extremamente importante. É uma ferramenta extremamente importante de trabalho para muitas pessoas, assim como é para mim. E ainda assim, pessoal, eu vou começar uma tarefa, eu deixo ele de lado, tiro todas as notificações dele para ele ficar no silencioso e eu me concentrar ali na minha tarefa. Por quê? Imagina que eu vou gravar um vídeo, por exemplo, para o YouTube e o meu celular tá com notificação. Então, toda vez que aparecer uma demanda ali, eu vou me desconcentrar no vídeo, vou olhar o celular, vou resolver o que tá ali. Às vezes eu poderia gravar o vídeo em 20 minutos, só que por tantas distrações, essa atividade vai levar 40 minutos ou 1 hora. E isso vai diminuir o meu rendimento, né? Então, é mais fácil eu gravar em 20 minutos e depois pausar e ficar 10 minutos com a cara colada ali resolvendo o problema, com a cara colada no celular, né? Resolvendo problemas, demandas que apareceram ali, do que eu ficar pausando a minha atividade, me desconcentrando dela toda hora para resolver coisas que poderia esperar 20 minutinhos. Ok? Então, eu entendo a importância do celular como ferramenta de trabalho, mas ainda assim ele tem que ficar de lado para eu conseguir resolver outras questões, ok? E eu indico que todos façam isso, por isso que eu tô passando aqui nessa dica. Deixa o celular de lado, busca um lugar calmo, silencioso, com uma boa iluminação, que você possa sentar ali e se concentrar com a sua atividade. E pessoal, uma coisa muito importante para ser produtivo de maneira saudável é conhecer o seu limite. Então, eu falei para vocês que eu tenho aqui a minha agenda das 7 às 8 da noite e que às vezes nesses espaços vazios eu ainda coloco horário extra, né? Mas, pessoal, tem que conhecer o seu limite. Tem que conhecer o seu limite. Eu faço isso porque a maioria das atividades que eu tenho para fazer, eu posso fazer sentado. Então, não são atividades que me desgastam fisicamente. Porque se fosse, eu iria ter muita atividade para fazer que eu não iria dar conta, o meu corpo não iria dar conta. Então, não prometa a si mesmo, não se comprometa, né? A fazer mais do que você consegue, ou do que o seu corpo aguenta, né? Então, por quê, pessoal? Isso, quando a gente começa a ver que o planejado não tá dando certo, isso vai causando frustração.
E essa frustração, ela influencia diretamente na sua produtividade. Por quê? É, você vai ter mais dificuldade para se concentrar na atividade que você está fazendo. Você vai ficar desanimado, porque você vai pensar assim: ah, bom, eu já atrasei 2 horas mesmo, então se eu não terminar tudo que tá aqui no dia, eu faço amanhã ou na semana que vem. Vai bater naquele desânimo e a sua produtividade já caiu, né? E também, pessoal, às vezes essa frustração, dependendo do trabalho, no meu caso, por exemplo, que eu tenho que criar conteúdos, por exemplo, para vídeo, para blog, site. Gente, essa frustração, ela causa um bloqueio criativo gigantesco. Então, ela influencia em diversas maneiras. Então, não se comprometa a fazer mais do que o que for possível. E tá tudo bem que não seja possível você começar às 7 da manhã e acabar às 11 da noite, como geralmente eu faço. Eu faço a maioria das atividades sentados, como eu falei. Então, eu consigo ter disposição para isso. Porque se fosse algo físico, não seria assim. Minha rotina seria outra. Então, adapte a sua rotina e não se comprometa a fazer mais do que você pode. Conheça o seu limite e trabalhe dentro disso. E tá tudo bem. E esse assunto, essa dica já puxa a próxima dica, inclusive, que é, pessoal, dentro aqui do seu itinerário aqui na sua agenda, para você adicionar, é muito importante você adicionar pausas. Então, eu, por exemplo, tenho pausas de 10 minutos entre as atividades. De todas as atividades, eu tenho essa pausa de 10 minutos. Por quê, pessoal? Essa pausa, ela é saudável. Ela é muito saudável para a cabeça. O descanso, ele é saudável. E também ele é merecido, né? Porque a gente faz coisas o dia inteiro, a gente fica na correria o dia inteiro, resolvendo coisas o dia inteiro. Então, essas pausas, elas são merecidas. Elas têm que estar agendadas ali também, na sua organização. E outra, gente, que mal tem em parar 10 minutos, 15 minutos? Ninguém é máquina. Ninguém é máquina. Então, além disso, é, a, o cansaço ele também influencia diretamente na concentração, por exemplo. Então, compensa você ser super produtivo, só que tudo mal feito por cansaço, falta de concentração, ou você ter uma menor produtividade com maior qualidade. Então, agende também as suas pausas, faça também os seus descansos. Vamos colocar um exemplo. Vamos supor que a gente fosse expert em matemática e a gente fosse fazer equação de terceiro grau. Se a gente estiver descansado, a probabilidade da gente errar é pequena. Se a gente estiver muito cansado, a gente não vai se concentrar tão bem, não vai ver às vezes pequenos detalhes e a probabilidade da gente errar é maior, mesmo sendo expert. Olha só, um exemplo real agora. Já aconteceu comigo e eu conheço muitas pessoas que também já passaram por isso. Provavelmente todo mundo aqui conhece alguém que já teve uma experiência assim, de receber troco errado no mercado, por exemplo, ou na padaria. Isso é porque a atendente de caixa ali não sabe fazer o trabalho dela? Ela não sabe fazer conta? Ou falta de concentração? E a falta de concentração pode ser por diversos motivos, né? O mercado é aquela loucura de gente, de barulho e tudo, mas também pode ser cansaço. Quantas horas ela já tá ali, passando as coisas e conversando e sendo simpática? Sem pausa, um atrás do outro. Então, pessoal, essas são as dicas que eu tenho para vocês.
fazerem o dia de vocês render mais, para vocês terem uma produtividade maior. É o que funciona para mim, mas é o que eu falei. Vocês precisam adaptar com a rotina de vocês, ok? E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários aqui da live que vai ficar disponível por vídeo depois no perfil aqui do Instagram. Ou também por direct, seja sobre esse assunto de produtividade, rendimento, ou qualquer outro assunto sobre inglês, eu respondo todo mundo, ok? So guys, that's it for today. Thanks for watching. I see you again next Friday, okay? Bye bye. Bye.